Olá pessoal, bem-vindos ao canal Dicas e Ferramentas Úteis. Pessoal, muitas das vezes, quando um profissional da área da metalmecânica, principalmente os serralheiros da área de serralheria artística, precisa elaborar curvas, aros, volutas e arabescos, em chaparia fina é bem simples, você pode usar, por exemplo, gabaritos de voluta. No caso aqui eu tenho dois aqui dos vários que eu construí para esse propósito, só para ilustrar, tá? Materiais abaixo de 1/4 você tem facilidade de curvar diretamente no gabarito. Mas quando o material é um pouco mais grosso, 5/16 para cima, e você precisa elaborar uma voluta ou uma curva ou um arabesco do jeito que ela fica fechadinha assim, o mais ideal é que você tenha uma máquina própria para esse tipo de material, tá? De 5/16 para cima, 5/16, 3/8, meia, 5/8 e por aí vai. Estou aqui com uma mesa de ornamentação desmontada, que é uma das opções que os profissionais mesmo, tá? Costumam fazer. Essa é uma mesa que eu mesmo construí, feito com material de sucata, mas existem no mercado as compradas, tá? Essa é uma base improvisada, vocês podem ver que é feita de sucata. Normalmente a base já vem acompanhando a mesa. Essa foi feita por pinagem. Alguns dos gabaritos que eu construí para ser elaborada nela. Eu desmontei a haste, feita de sucata. Aqui foi empregado um rolamento de bomba d'água automotiva. Certo? Essa base aqui ela tem um segredo porque eu desenvolvi ela sim, porque ela serve também para outros maquinários que eu construí. Algumas curvadoras de tubo que precisa exercer um certo esforço a mais também, eu uso essa base como referência. Mas quando ela é ideal para que você tenha espaço para poder rodar, tá? Eu vou virar ela aqui para que vocês possam notar que foi empregado um rolamento bem bruto nela mesmo. Tive que aplicar um processo de eletrólise para salvar esse rolamento e no final deu tudo certinho. Atendeu o propósito. Mas quando você não tem uma mesa dessa e não tem tantos recursos assim, e é o fato de estar fazendo esse vídeo, há uma outra opção mais em conta, mais barata. Já foi construída, mas eu vou fazer um vídeo para que quem queira construir, vou explicar alguns detalhes. Uma outra opção é você estar construindo uma mini mesa de ornamentação, que é o tema principal desse vídeo, tá? Hoje eu vou passar para vocês que estão iniciando, ou até mesmo profissionais que queiram construir, tá? Essa ideia já foi apresentada nos grupos de WhatsApp. E não sei se é só eu, mas alguns têm dificuldade de elaborar uma curva mais fechada, assim, principalmente quando é um vergalhão. Esse aqui é um vergalhão de 5/16. E quanto mais grosso, mais difícil é você elaborar a curva fechada. Às vezes você precisa do auxílio na matriz de uma alavanca de força, mas quando você não tem, essa mini mesa ornamentária ou a mesa de ornamentação é um maquinário viável para você fazer, tá? O que foi empregado aqui nessa mesa de ornamentação? Primeiro, a primeira opção é você escolher um rolamento bruto, tá? Quanto maior o rolamento mais bruto, melhor. No caso aqui eu escolhi dois rolamentos de 11 centímetros de diâmetro, mas se você optar por um mais bruto, um só já basta. Eu optei dois porque foi material de sucata, para dar mais estabilidade. Aqui no caso então, depois de selecionado o rolamento e unido eles através de pontos de solda, certo? No centro eu empreguei duas cantoneiras dupladas. O que eu fiz com as cantoneiras? Simplesmente uni elas, certo? E fiz um caixote, que é onde irá entrar as matrizes. Definido o caixote, o tamanho você que define. Eu defini um tamanho do jeito que sobrasse uns 5 centímetros aqui para prender na morsa, tá? Aqui tem um pedaço de chapa. No caso aqui eu empreguei um pedaço de chapa de 60 de diâmetro por 3/8, certo? Mas pode ser de 1/4. Coloquei uma nervura para dar mais estabilidade. Fiz um caixote onde irá entrar a alça. Isso aqui é um tarugo que eu encontrei na sucata, tá? Mas se você for empregar um metalon, opte por um metalon de chaparia mais grossa, como esse aqui vai ser um material de alavanca que vai exercer força, é o mais ideal, tá? Na ponta do rolinho, eu empreguei um rolamento de bomba d'água automotiva, mas você pode estar empregando você pode estar construindo um rolinho similar a esse aqui, certo? Com dois rolamentos. O pino você transpassa, ou você pode estar fazendo algo diferente, tá? Em vez de você usar um tarugo
quadrado, que é mais difícil de encontrar na sucata, empregue um ferro redondo de 7/8, de preferência, um ferro mecânico de 7/8. E na ponta aqui, na hora que você for acrescentar o rolinho, você solda uma chapa, tá? Porque na hora que ela entrar aqui, ó, já estou montando, essa chapa vai servir para ele não tombar na hora que você for exercer força para dobrar a matriz. As matrizes, o que que eu fiz? Eu peguei um pedaço de chapa de 3/4, tanto nessa mesa aqui quanto na minha mesa de ornamentação. Fiz os cortes, fiz o desenho na chapa, fiz os cortes com maçarico, que não foi feito aqui, foi feito em um local, outro local que tem um maçarico. Trouxe para minha oficina, e na minha oficina eu dei o acabamento e os ajustes com esmerilhadeira, e como eu não tenho retífica, eu peguei uma lima rotativa e agreguei na minha furadeira para fazer o arremate, tá? Algumas das matrizes que eu fiz aqui para essa seguem o mesmo princípio daquelas outras matrizes lá, tá? Eu vou fazer uma demonstração prática nessa aqui, usando um ferro de 5/16, só para vocês terem noção. Mas é simples. Depois de ter terminado a haste que fiz uma haste de 50 centímetros, tá? Fiz uma furação com um ferro com um parafuso de meia, no qual serve para travar na hora que você for colocar a matriz. Depois de você determinar o caixote, você determina o taruguinho que irá entrar aqui dentro. Se você tiver dificuldade de fazer um taruguinho, você pode achar um pedaço de metalon, tá? De preferência de chapariz mais grossa, e pode agregar dentro desse metalon concreto com alguns miúdos, algumas porcas de ferro. E depois que o concreto ficar duro, né, ele dá mais resistência na parte interna aqui. Soldei esse taruguinho aqui porque eu consegui encontrar, mas eu confesso que é difícil de uma pessoa convencional encontrar. Do jeito que ele entra aqui. Quando eu for girar, ele vai travar. E é simples, esse é o segredo, tá? Aqui, a alça aqui determinada aqui foi 40 centímetros, mais 50 centímetros de alça. Se eu precisar de algo maior, eu agrego uma alavanca de reforço aqui para levantar, mas até no momento não houve necessidade, tá? Vou fazer uma demonstração prática para aqueles que queiram entender com o princípio básico. É claro, antes de fazer a demonstração prática, eu resolvi montar só para matar a curiosidade de alguns aqui, ó. Ela já instalada, não passei todos os parafusos, só para demonstração. Uma matriz aqui apoiada. A demonstração será feita na mini mesa, tá? Não tem tanto material sim para ficar desperdiçando. E simples, você trava a peça ali e faz o giro, certo? Eu já fiz num tamanho maior. Se precisar de um braço auxiliar, soldei aqui um tarugo de 7/8. E agora vamos para a demonstração prática na mini matriz, na mini mesa de ornamentação. No caso aqui, pessoal, posicionei a câmera de um jeito que fica mais fácil, como eu estou sozinho. Aqui, ó, se eu começar, tá vendo? Ela já começa a exercer uma certa curva. Como eu quero uma curva mais fechada, aí eu venho aqui, ó, eu já uso a chave própria. Lembra que tem no canal ensinando a fazer? E já aproximo o máximo que eu quero aqui. No caso eu quero que ela faça uma curva fechada. Já travo aqui. Já faço a trava. Como eu tô sozinho, é um pouco mais complicado. Mas eu separei um pedacinho de 3/8, nem 5/16 não, um pouquinho mais grosso ainda. Posiciono ela na matriz. Uso uma travinha para que ela fique posicionada. Por isso que a necessidade daquele rasgo. E como eu comecei daquela hora ela aberta, eu já quero que ela já faça fechada. Aqui, ó, automaticamente. Estou fazendo bem devagar para que vocês possam entender. Automaticamente ela já faz de um jeito que ela força a curva já ficar fechada. Não estou fazendo força não, tá, gente? É porque eu estou sozinho, fica difícil de elaborar. E tem que ser uma bancada estável. No caso aqui, a minha bancada ela não é estável. Essa bancada aqui eu uso só para fazer a ornamentação. Vou até posicionar a câmera um pouquinho mais para lá, para que vocês possam ver e o ferro não pegar nela. Mas notem lá, ó. Agora eu vou voltar a câmera. Vou voltar à posição e vou terminar de fazer o enrolamento da matriz. Terminei de fazer o enrolamento dela, solto. E com isso ela me permite fazer uma curva mais fechada. Isso é conforme qualquer matriz, tá? Qualquer matriz que eu usar dessas aqui, ela permite fazer essa possibilidade, tá? É uma ferramenta muito útil, um maquinário muito útil você tem, feito de sucata.
a matriz, é fácil de sair, só dá uma tocadinha aqui, ó, e só substituir. Fica a dica.